Olá, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui para ministrar uma oficina de técnicas de contação de histórias para o projeto Festival de Cultura Popular de Tocantins. O projeto Festival de Cultura Popular de Tocantins foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins, do governo do estado, com apoio do governo federal. E o projeto Festival de Cultura Popular de Tocantins é uma realização da Ecoterra, com apoio da Prefeitura Municipal de Tocantins, através da Secretaria de Cultura. Então a gente passa agora a falar da importância da contação de história para a humanidade, da importância da contação de histórias para a humanização do ser. Se a gente parar para pensar, a contação de histórias existe desde sempre, desde antes da fala, antes do humano dominar a fala, ele contava história com gestos, ele contava história com olhares, mas ele contava, ele falava, ele se comunicava. Antes da escrita, quando o homem das cavernas fez aqueles desenhos rupestres, eles estavam contando histórias, né? Aquela pessoa perseguida por aqueles animais, aquilo ali era uma narrativa. Ele estava contando como aquilo aconteceu com ele, como aquilo era possível de acontecer. Então era uma contação de histórias. E a contação de histórias está tão presente, é tão inerente ao ser humano, que conta-se histórias até quando se dorme, até inconscientemente, né? Ao sonhar, fabula-se, cria-se narrativas. Então, não se vive sem contar histórias. Tem pessoas que têm mais destreza na arte de contar histórias. Tem pessoas que conseguem convencer de fato. Existem os contadores de histórias profissionais. Existem os contadores de histórias tradicionais e os contadores de histórias modernos. A diferença fundamental entre o contador de história tradicional e o contador de história moderno é porque o contador de histórias tradicional, ele conta a história com muita apropriação, com muita propriedade. Ele se faz dono da história, ele conta com muita verdade. Como se aquela história tivesse acontecido com ele. Então ele não precisa de objetos para ilustrar suas histórias, porque ele ilustra com os seus elementos corporais, os elementos próprios do contador de histórias, que é a entonação de voz, que é o olhar, que é a pausa, o suspiro, o trejeito, né? São os elementos que o contador de histórias empresta para a contação de histórias. Então, cada pessoa conta a história de um jeito específico, não se conta a mesma história da mesma forma se for pessoas diferentes, né? Então, existem determinadas comunidades na África que eles têm os griots. Os griots são os guardiões da cultura, são as pessoas que ouvem as histórias das antigas gerações para passar para as gerações seguintes. É o guardião, né, da narrativa daquela comunidade. Porque antigamente as narrativas chegaram até nós através da oralidade. Então a tradição oral é uma coisa muito importante na humanidade. Graças a ela, nós temos acesso a todas as narrativas que são conhecidas hoje e que surgiram através da oralidade, né? Que são muitas, afinal, antes da escrita contou-se muitas histórias também.
né? Então, muitas dessas histórias estão aí, hoje, entre nós, claro que modificadas, acrescidas dos elementos, né, que o tempo, que as transformações sociais vão proporcionando. Então, o contador de histórias da tradição oral, aquele que conta porque ouviu alguém contar e não porque leu num livro, mas porque ouviu alguém contar muitas vezes e se apropriou daquela história. O griot, o contador, o ancião, né? Aquela anciã, aquela pessoa que conta aquela história com toda aquela vida, aquela energia, aquela verdade. A história parece que ganha, os personagens ganham vida, a história pulsa. Então, esses contadores são os contadores tradicionais. Eles contam como se a história fosse deles, você acredita em cada detalhe da história, tem verossimilhança, né? O contador de história moderno é diferente, ele conta porque ele ouviu alguém contar, ou porque ele leu num livro, ele não conseguiu se apropriar inteiramente daquela história, ele não consegue passar tanta verdade, ele não faz aquele mergulho profundo na história. Então, geralmente, ele utiliza um livro para contar ou objetos. Ele teatraliza a história para poder prender a atenção do ouvinte. Então, o contador de histórias modernos, ele faz oficina como essas, como esta aqui, né? Que eu estou ministrando, que é de técnicas de contação de histórias. Nós vamos apresentar uma série de técnicas para facilitar o dia a dia do contador de histórias moderno. Então, existem muitas técnicas, você pode acessá-las aí na internet, mas nós escolhemos algumas mais funcionais e trouxemos aqui para você que quer desenvolver suas habilidades na arte da contação de histórias. Então, a diferença fundamental do contador de histórias para o contador de histórias moderno para o contador de histórias tradicional é isso aí, é que o contador de histórias tradicional conta com verdade, conta como se a história fosse dele, e não precisa de objetos, ele conta com seus elementos naturais, voz, entonação, pausa, sorriso, trejeito. O contador de história moderno, ele não se apropriou tão verdadeiramente daquela narrativa, ele leu no livro, ele não consegue contar aquela história como se fosse dele. Então, ele precisa de objetos, ele precisa de instrumentos para dinamizar a contação dessa história. Geralmente, o professor é um contador de histórias moderno, né? Hoje está meio difícil a gente encontrar um contador de histórias tradicional. Por isso que é importante a prática da contação de histórias. Por isso que é importante divulgar a necessidade de se contar histórias, porque é uma necessidade hoje, né? As pessoas perderam o hábito. Então é preciso que se resgate a prática da contação de histórias. Os países europeus, muitos dos países europeus já descobriram isso ainda na década de 80 e fazem esse resgate de forma sistemática. Existem grupos de contadores de histórias, escolas de narradores, oficinas variadas oferecidas em instituições variadas e grupos contadores de histórias que levam muito a sério, que fazem isso profissionalmente, cursos de pós-graduação de contadores de histórias, cursos de graduação, mestrado, estudos, pesquisas sérias, né? Sérias, né? nessa área. E existem reuniões semanais, clubes
clubes, inúmeros clubes de contadores de histórias. E essas pessoas se reúnem em determinados dias da semana e fazem isso já há anos e amam, e isso é terapêutico, e isso é humanizador, e é importante para a preservação da tradição oral, para a preservação das narrativas orais, é importante para se passar determinados elementos da cultura que através do livro já é mais difícil. Então, principalmente das culturas tradicionais, né? As culturas tradicionais têm toda uma aura, tem todo o clima, assim, a contação de histórias numa aldeia indígena, numa comunidade quilombola, é diferente da contação de histórias na cidade, né? Eles fazem aquilo como um ritual, é assim meio que sagrado mesmo, uma contação de história numa aldeia, né? Uma contação de histórias feito pelo pajé, feito pelo o guardião ali das narrativas daquela aldeia, daquela tribo. Então, tem toda uma aura de magia, eles fumam cachimbo antes, eles têm um ritual, tocam um instrumento, e você realmente consegue embarcar, você mergulha naquela narrativa com aquelas pessoas, e se tem emoções variadas, né? Você realmente vivencia como se você estivesse ali presenciando aquela história. Mesmo acontece numa comunidade quilombola, se você tiver a felicidade de participar de um momento desse, você vai ver quão mágico, quão encantador é. Então, eu sugiro, eu aconselho, se eu tiver a oportunidade, saboreie isso. E realmente é uma oportunidade, né? É uma oportunidade assim, maravilhosa. Não é qualquer um que tem a chance, que tem esse presente na vida. Então, existem contadores de histórias assim que contam a mesma história. Contador de história profissional que conta uma única história, porque ele se apropriou daquela história, ele conta aquela história melhor do que qualquer pessoa, ele produziu instrumentos para contar aquela história, produziu objetos, figurino, porque se você quer ser um contador de histórias, a indumentária é uma coisa muito importante, tá? Faça uma saia, um vestido, alguma coisa que dialogue com a narrativa que você quer contar. Se enfeite. Geralmente o contador de histórias gosta de um chapéu, procure um chapéu que tem a ver com o que você vai dizer, e se você não achar, produza um chapéu, crie, né? Esse chapéu aqui é da história Mãe da Lua, é um livro meu, uma lenda, né, daqui do Tocantins. Então você pode contar a história Mãe da Lua com o chapéu do Mãe da Lua, né? Olha que legal. E você pode fazer chapéus variados de acordo com a história que você está contando. Ou você pode colocar um lenço na cabeça. As bonecas contadoras adoram um lencinho. Eu tenho um lenço vermelho que eu gosto de usar, que já virou, na verdade ele já até virou um gorro, né? Uma coisa assim diferente. Achei que ele tivesse aqui na minha caixa, não está. Tirei para contar alguma história e ele está por aí. Então, pegue alguma coisa que você se identifique, coloque na cabeça, porque isso chama muita atenção, as crianças adoram. Capriche no seu figurino, porque é também já uma contação de histórias. Você começa a contar histórias a partir da sua roupa. Eu tenho um personagem de um livro, que é o Pirarucu Encantado, que é uma releitura da Lenda do Boto. E o Pirarucu Encantado,
eu tenho um vestido, é esse personagem aqui, ó. Eu tenho um vestido que é o peixe gigante, assim, né? Então eu visto do Pirarucu Encantado para contar o Pirarucu Encantado. E tenho outros vestidos de outros personagens. Você pode também se vestir da história de outra forma, que é uma das técnicas que a gente traz aqui hoje, que é a técnica do avental. Você pode fazer a história que você vai contar no avental, e você usa o avental, certo? Você se veste da história literalmente. Então, como é que você faz esse avental? Faz TNT, que fica o valor acessível, né? Tem toda a escola, o professor adora. Esse avental aqui é o recurso queridinho dos professores que levam a contação de histórias para a sala de aula. Então, se você for professor, eu sugiro que você insira a contação de histórias todos os dias na sua sala de aula. A contação de histórias tem que fazer parte do cotidiano, porque é uma forma lúdica de se inserir qualquer conteúdo didático, né? Qualquer conteúdo que você, professor, precise apresentar para o seu aluno. Então faça isso através da contação de histórias, porque assim você vai garantir, segundo a ciência, que o seu aluno vai absorver esse conteúdo de uma forma mais efetiva, porque será através do prazer, será de forma prazerosa, forma lúdica, né? Ela produz endorfinas, ela produz hormônio da alegria, da felicidade, do prazer. Então, se você insere o conteúdo através da contação de histórias, o seu aluno vai se abrir para aquilo ali, o cérebro vai entender que é uma mensagem importante e vai absorver, vai reter. O seu aluno vai aprender o que você quer ensinar. Tá? O cérebro humano, a memória humana, ela é dividida em memória flutuante e memória permanente. Se você ouve uma informação uma única vez, assim, de uma maneira não muito agradável ou de uma maneira sofrível, o cérebro entende que aquilo não lhe faz bem e deleta. Porque são muitas as informações que a gente se vê diante delas durante o dia, né? Durante a vida, né? A gente está sempre às voltas com informações novas, com informações variadas. Então é muita coisa. O cérebro, inteligentemente, ele deleta uma parte delas. Porque se você guardar tudo, você enlouquece, é muita informação, né? Rápido. Então o cérebro deleta muita coisa, deixa só aquilo que ele compreende que é importante ou que faz bem para aquela pessoa. Por exemplo, você já observou que tem memórias lá da sua infância que passam os anos e elas não desaparecem? Porque o cérebro entendeu que são memórias felizes, que te fazem bem, certo? Então, quando você estiver velhinho, que você não se lembrar de quase mais nada, você vai lembrar dessas memórias felizes da infância. Porque elas ficaram bem guardadas, elas foram para a memória permanente. Porque elas te fizeram bem e o cérebro entendeu que elas eram importantes para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência. Em contrapartida, tem pessoas que passaram por situações traumáticas e têm problemas de memória e esquecem essas passagens. Porque o cérebro entende que aquilo ali faz muito mal para aquela pessoa, faz mal para o organismo daquela pessoa.
Então, ele faz questão de deletar, ele faz com que a pessoa se esqueça daquelas coisas ruins, certo? Então, se você quer que realmente a sua história, o conteúdo que você vai inserir, ou alguma coisa que você vai contar, que você vai falar para aquela pessoa, que você precisa que aquela pessoa compreenda, que precisa que aquela pessoa lembre para sempre, faça isso através de uma história, de uma contação de histórias. Porque será uma forma prazerosa, será um momento de ludicidade e vai ficar gravado. Vai sair da memória permanente, ou vai sair da memória flutuante e vai para a memória permanente. Certo? Então, professor, abuse da contação de histórias. E um recurso excelente é o avental, tá? O avental de contação de histórias, você vai fazer de TNT, você pode fazer do formato tradicional, pode fazer desse formato aqui, que você coloca a sua cabeça aqui e está o seu avental, tá vendo? Então, você vai construir o cenário da sua história de feltro, tá? De feltro. Cada história é um cenário diferente, você vai fazer de acordo com a sua imaginação. Essa história aqui é da Buyuna, de um livro meu, né? Uma releitura de uma lenda tocantinense. Então, como a gente está aqui, como a história é contextualizada no Tocantins, Tocantins tem uma serra, muita serra, então eu fiz uma serra, fiz o rio Tocantins, que é o lar da Buyuna, e fiz o sol, que é um elemento muito presente, né, aqui no nosso Tocantins. Você pode colocar mais coisas, mas no dia eu não tinha mais feltro. Eu tinha só essas coisas. Ah, e fiz umas árvores, né? Uma graminha, umas árvores, a floresta, que a Buyuna também transita pela floresta, pelo cerrado tocantinense. Então, você faz o seu avental e faz um bolso grande. Nesse bolso, você vai guardar os personagens da história, certo? Você vai construir esses personagens de feltro também, ou de EVA, e vai colocar um pedacinho de velcro atrás do personagem. Porque aí você vai deixar o personagem no bolso e vai contar a história, vai tirar o personagem e vai apresentar e depois vai fixar aqui no cenário. Porque o velcro, ele fixa no feltro. Por isso que o cenário tem que ser feito de feltro. E os personagens você pode fazer menores, esses personagens não são dessa história. Os originais já desapareceram. Eu utilizo esses aqui porque eu não tive tempo de fazer outros novamente, tá? Os originais eu dei de presente nas muitas oficinas que eu vou passando, né? Eu vou dando de presente alguma lembrancinha para um ou outro professor. Então, esses aqui estão só substituindo para mostrar a manipulação dos objetos. Então, se você estiver aqui contando a Buyuna ou a sua história, era uma vez, o que eu vou contar aqui, Zezinho e Aninha, brincando de fingir, viram uma coisa lá no funil. A grande Buyuna surgindo do rio. Aí você vem com a Buyuna, tem um velcro atrás, você fixa que ela vai ser menor para caber todos os seus personagens aqui no cenário. Zezinho ficou mudo, Aninha quis fugir, pois a cobra era 100 vezes maior que uma sucuri, entendeu? Você vai contar e vai colocar os personagens aqui no cenário. Até que você termine a história e todos os personagens estarão aqui no cenário. Olha que lindo que fica. Então, faça os personagens menorzinhos, faça tantos quantos forem os personagens da história que você foi contar, certo? Pode ser a história de um livro e pode ser a história da tradição oral. Aí você monta os personagens com feltro mesmo, coloca um pouquinho de algodão, faz aquele ponto simples, ou cola, com cola quente, fica perfeito.
detalhes com feltro ou com EVA, fica lindo e dê vida para esses personagens através da contação de histórias com o avental. Uma ideia muito legal para professores é cada professor fazer o seu avental de um determinado conto de fada diferente ou de uma determinada lenda diferente, certo? E aí desenvolver a prática de contar histórias diariamente, uma espécie de ritual mesmo, ou não, e fazer aquela troca do professor e contar na sala do outro professor, o outro professor vir contar na sala do um professor, e fazer esse rodízio, sabe? Se são, por exemplo, 5 professores com histórias diferentes, olha, um a cada dia da semana. Não fica bom? Aí pode ser 10 professores, 10 histórias diferentes. Na semana seguinte já conta outra história. Se for 20 professores, está praticamente um mês de histórias diferentes. Fica uma coisa maravilhosa. Aí vai trocando. Fulano, hoje eu vou contar na sua sala, você conta na minha. Ou então me empresta o seu avental, que eu te empresto o meu, certo? Convida a diretora, vamos na nossa sala contar uma história. Usa o avental da Cristina. Você, merendeira, amanhã, que tal você ir na minha sala contar uma história e usar o avental da Maria Luísa, ou o avental da Paula, ou o avental sei lá de quem, ou mesmo o seu avental, cozinheira, que você vai levar e vai contar uma história com a colher de pau, e vai inventar uma história. Porque objetos para contação de histórias, você pode utilizar qualquer um. Tem uma contadora muito famosa, Kiara Terra, que conta histórias com sifão de pia. Ela vai fazendo várias formas, né? Tem aquele brincante que conta a história com aquela catraca, sabe aquele objeto de madeira que vai virando assim, vai transformando em histórias. Tem a Fafá Conta, que ela conta história com Lego, conta história com um regador de planta. Tem quem conta com coisas banais, gente, tá? Com chapéu, com lenço. Como é que conta com lenço? Um lenço para cada personagem. E você dá vida para esse lenço, né? São variadas formas, põe aqui, fala, que pode ser com a sua mão ou com um cabo de vassoura. Cada personagem um lenço de uma cor, né? A técnica do lenço é maravilhosa. Né? Tem gente que conta histórias só com lenço, não usa outra técnica. Já tem gente que conta histórias com, por exemplo, a sombrinha. Como é que conta histórias com a sombrinha? Você pega cada página do livro da história que você for contar, ou cada cena, se essa história for da tradição oral, e aí você ilustra uma parte da sombrinha. Você divide a sombrinha em tantas partes quantas forem as cenas da história que você vai contar. E aí você produz essas histórias, essas cenas, ou com feltro, ou com EVA, e fica lindo. Aí você enfeita a sombrinha com fitilhos coloridos, fitas, e você já chega fazendo aquele clima, né, rodando, aquelas fitas, fica coisa linda. E depois você vai contando e vai girando de acordo a cena da história, né? É uma excelente ideia. Serve como objeto de cenário da sua contação. E você coloca ali, ó, fica lindo, né? Ou você pode só usar a sombrinha para anunciar o nome da história que você quer contar. Você pega uma sombrinha lisa, escreve bem bonito, com aquelas letras grandes, ou de feltro, ou de EVA, ou de tecido, né? Escreve o nome da história, coloca
frutinhas, coloca aqui flores, sei lá, e vai colocando assim, ó, no ambiente da contação de histórias, fica lindo. Ou você pode colocar também no teto da sua contação de histórias, pendura a sombrinha assim, e aí como você vai ter pendurado bastante fitinhas coloridas aqui, e aqui o nome da história, ou o nome do grupo, do seu grupo de contação de histórias, ou o seu nome de contador de histórias, se você for um contador que conta sozinho, tá? Então a sombrinha, ela dá esse colorido, né? Esse ar de magia, assim, para contação. Vou tirar o meu avental. Então, olha quantas técnicas a gente já apresentou aqui nesse pouco momento, né? A técnica do avental, a técnica da sombrinha, a técnica do lenço. Então, vamos para a técnica da colher de pau. Ó. Tá vendo? Pode ser colher de plástico também. Você vai produzir os personagens nas colheres. Vai usar as colheres como personagens da sua história. Então, você vai produzir tantas colheres quanto forem os personagens, né? E vai colocar os detalhes do personagem, que pode ser feito de EVA, pode ser feito de feltro, pode ser feito de papel camurça, de tecido ou de pintura mesmo. E assim você pode construir histórias coletivas. Se você for professor, você pode pegar aquelas colherzinhas de aniversário e dar para o seu aluno ilustrar a história e depois ele usar para contar. Ele pode ilustrar ou com canetinha, ou com tinta guache, ou com colagem, né? Então passa a ser uma atividade que vai estimular várias habilidades, vai contribuir, né, para o estímulo de várias atividades, né, de várias habilidades. Então, tá aqui mais uma proposta, mais uma técnica que é simples, né, e chamativa, né, encantadora. Você pode utilizar também a técnica do dedoche. O dedoche é um fantoche em miniatura que você vai utilizar no dedo e você vai fazer ou de meia de bebê ou de feltro. Feltro é ótimo para se produzir objetos de contação de histórias, instrumentos para se utilizar na contação de histórias. Então você pode fazer com feltro, ou tecido mesmo, né, uma malha. Ou se você for tricoteiro, você faz de tricô, ou você compra pronto, porque esses aqui, por exemplo, eu comprei pronto, tá? Existe já os joguinhos para cada história que você for contar, existe uma coleção de dedoches daquela história. Eu tenho muitos dedoches, porque eles estão misturados aqui. Quando você compra, se você compra, por exemplo, essa aqui é a vovozinha, ó, da Branca de Neve. Se você compra a Branca de Neve, aí vem a vovozinha, a Branca de Neve não, da Chapeuzinho. Vem a vovozinha, vem o lobo, vem a Chapeuzinho, vem o caçador e vem a mãe. Certo? Tem a luva do dedoche, que vem um personagem em cada dedo. Tem gente que adquire a habilidade de contar com a luva. Eu já acho mais difícil. Eu prefiro só o dedoche. Que você vai tirando e vai colocando de acordo, o personagem vai sendo introduzido na história. Possibilidades de dedoche são inúmeras. Você pode pegar e construir um dedoche. Assim, você pega o personagem da história, cola um cartaz, um cartolina, uma coisa grossa atrás para dar sustentação.
Aí você pega um pedaço de feltro ou de EVA e corta assim, ó, nesse formato, com esses dois orifícios. Tá vendo? Aí você vai passar cola aqui nessa parte e vai colar assim, de forma folgada, atrás do desenho, da ilustração, da história que você vai contar. Porque depois você pode enfiar o dedo aqui assim, ó, nos dois orifícios, e aí você vai manipular o desenho, a história, tá? O personagem da história. Você pode fazer também a história no palito, né? Você pega o personagem, como tá aqui, colou o papelão ou papel cartão e pega um palito de churrasco e cola aqui atrás com a fita adesiva. Porque aí você vai manipular o personagem segurando no palito de churrasco. E você pode contar essa história no teatrinho que você faz ou de madeira na marcenaria e depois você dá uma colorida e coloca cortina, ou você faz com a caixa de papelão mesmo, abre esse buraco, pinta essa caixa de papelão ou cobre com tecido, entendeu? E aí você insere a mão aqui e vai contando a história. Você usa esse teatrinho para contar história no palito, a história de vareta, ou história no dedoche, ou história com objetos bem pequenos mesmo, né? Assim, uma história bem minimalista. Deixa eu ver. Assim, por exemplo, se você for contar com um objeto pequenininho, assim, o teatrinho fica ótimo, né? E um outro jeito de contar essas histórias, se você não tiver o teatrinho nem quiser fazer a caixa, e você for professora no CMEI, uma forma excelente é você pegar um lençol, que todo CMEI, toda sala tem, e pegar os bercinhos e virar 2 berços, ou virar 2 mesas, para prender as pontas do lençol. Um berço prendendo a lateral do lençol e o outro berço prendendo a outra lateral. Fica assim uma espécie de cortina, entendeu? Aí você fica atrás da cortina e as crianças ficam sentadas lá na frente. E aí você fica escondidinha, aparece só os personagens. Então assim é muito bom e atrai bem a atenção da criança. Então você vai poder contar assim a da vareta, a do dedoche, com objeto, ou a do fantoche, né? Porque o fantoche é o pai do dedoche. Aqui a gente tem um fantoche. Fantoche do pirarucu encantado. Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande vir a gente salvar homem no piscar de uma candeia. É o pirarucu encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, entendeu? Então você pode usar, esse aqui já comprei pronto, ele é feito de espuma, quer dizer, eu mandei fazer, né, um profissional que trabalha com fantoche de espuma, então você pode mandar fazer, ou você mesmo pode confeccionar o seu fantoche com feltro, com EVA, com tecido, com uma meia. Você pode usar uma meia e pregar os detalhes de feltro, de EVA. Você pode confeccionar de papel machê, que é assim, ó. Você pega uma meia, enche de terra, né, faz aquela bola de terra, coloca um pau dentro e amarra a ponta ali, para ficar como se fosse a cabeça de um boneco. Aí você pega o papel machê e molda em cima daquela meia, certo?
molda o boneco que você quiser. Faz os olhinhos, a boca, depois você lixa direitinho e pega a tinta guache, né? E pinta, deixa bem bonitinho, faz os detalhes, coloca o cabelo. Aí você vai na meia, desamarra o nó que você deu, a areia vai cair, você vai puxar, o pau vai cair também. Você vai puxar a meia, vai ficar só um buraco para você enfiar a mão. Aí você cola aqui em torno da cabeça a roupa, que é um pedaço de tecido grande que você vai fazer para cobrir o seu braço. E aí você aproveita e faz com braços, que é o lugar que você vai colocar esse dedo e esse dedo para você manipular o seu fantoche feito de papel machê. É maravilhoso, fica lindo, fica bem original, fica muito artístico, tá? E você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer uns bonecos maiores, você faz maior. Você pode fazer de balão, né? Pega um balão e molda ali com cuidado o papel machê para não furar o balão. Você não vai encher muito esse balão, tá? Porque se você encher muito, ele vai furar com facilidade. Então você não enche tanto. Se você quiser fazer um cabeção, um bonecão, você pega aquelas bolas grandes que a gente compra assim na feira. Aí você molda o cabeção de papel machê em cima. E depois você só fura a bola. Que aí vai ficar todo o espaço de você inserir a sua cabeça, né? Aí é claro que você vai fazer os orifícios dos olhos para você enxergar e se conduzir durante a sua apresentação. Pode fazer um pequeno lugar para, né, para respirar. E aí você faz aquela roupa bem bonita e cola ao redor do cabeção. Você vai fazer aqui com papel machê. Fica perfeito. É uma sugestão linda para você criar o personagem, o boneco do personagem que você quiser. Você, inclusive, pode criar o seu personagem, né? Inventar aí um personagem, dar vida ao seu personagem e produzir esse fantoche a partir do papel machê em tamanho gigante ou em tamanho menor, para você manipular com a mão ou para você manipular com o dedo. Você que vai decidir se vai manipular com o corpo, com a mão ou com o dedo, tá? Então, tá aí essa sugestão maravilhosa do fantoche. E existem outras formas de fazer fantoche. Você pode fazer com feltro, gente. Feltro, né? Você faz o formato da mão ali, ó, ou com mão aberta, ou só um dedo aberto, ou ela toda fechada, só o formato mesmo. E faz com feltro mesmo, ou tecido, ou se você quiser, os olhinhos, a boca, as características do personagem que você quer produzir. E, né, faz lindamente ali, tá? Ou faz de garrafa PET, tem fantoches lindos produzidos de garrafa PET, né? Garrafa PET é um monte de possibilidades, né? Então, crie seu fantoche do jeito que você quiser, tá? E utilize para sua contação de histórias, porque é um instrumento muito utilizado. A técnica do fantoche é uma técnica bem utilizada, né? Você pode usar o boneco articulado. Para isso você precisa fazer um curso, porque não é fácil articular um boneco, é uma arte. Se você não souber, você vai comprar um boneco lindo, um boneco que você vai comprar, né, num lugar bem antigo. Esse aqui eu comprei num mercado de pulgas, um lugar assim, famosíssimo. Esse boneco deve ter talvez quase 100 anos. No entanto, eu não sei manipular e olha o que eu fiz com ele. Eu embaracei tudo. É preciso que se saiba manipular o boneco quando você optar por contar histórias com boneco manipulado. Então, se você vai aprender, vai fazer aulas para aprender a manipular o boneco, você aproveita e faz também uma aula para aprender ventriloquismo, que é falar com a boca mais ou menos fechada, para fazer parecer que é o boneco.
Os ventrílocos e os manipuladores de bonecos, eles têm muito reconhecimento, é uma arte valorizada, principalmente nesses países da Europa, onde se valoriza muito a arte popular, a arte da contação de histórias. Então, tá aí uma sugestão para você que gostou da ideia e quer pesquisar, quer se profissionalizar. Boneco articulado, ventriloquismo. Você pode articular também o boneco de uma forma mais simples, sem fios, né? Ó. Um boneco que você pode construir, pega um pedaço de madeira assim, ó, faz a cabeça e faz a roupa folgada, com peso no lugar dos pés, porque aí você pode, ó, né? Pé na cabeça, mão onde você quiser, mão nas costas, ponta do jeito que você quiser. Então os braços e as pernas você faz assim, de forma bem folgada. Pode fazer o braço maior, para você contar, utilizar a mão, né? Abusar bem dessa possibilidade de manipular os membros do boneco. Então, você pode contar histórias com uma caixinha que você vai confeccionar, uma caixinha que vai dar encantamento para a sua história. Essa aqui eu já comprei pronta, mas você pode mandar fazer ou fazer. Uma caixinha dentro da outra, como se fosse uma matriosca, sabe? Aquela boneca russa que fica dentro da outra. Então você vai tirando. Mas é claro que tem que ter todo um clima, né? O que será que tem dentro dessa caixinha? Outra caixinha, né? E agora? O que será que tem dentro dessa outra caixinha? Uma pérola acolhida no fundo do Mar Negro pelo guerreiro que queria salvar a princesa. Sei lá, você vai utilizar a sua imaginação para esse recurso aí, certo? Então, o recurso da matriosca, das caixinhas, do suspense, da surpresa, né? Você pode fazer também saquinho, você pode fazer aquela coisa de um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. É um momento ali de suspense, de todo mundo querendo saber o que vem a seguir, tá? Então tá aí essa possibilidade. Você pode também contar histórias com instrumento. Eu utilizo o pandeiro, eu gosto muito de pandeiro, sempre ali por perto, porque na contação de histórias, às vezes você ouve muito seu coração, você deixa fluir, né? Você entra no fluxo ali da plateia, né? E o contador de histórias, ele precisa estudar muito a história que ele vai contar. Ele não pode vou contar essa história, chegar lá e contar. Porque ele tem que saber improvisar diante de uma situação inesperada. Ele tem que saber responder a pergunta de uma criança de forma que não quebre o ritmo da história. Ele tem que inserir um inconveniente, né? Às vezes tem uma criança inconveniente ali, e a mãe não se toca, e aquilo está atrapalhando a história. Então ele tem que ter assim, um jogo de cintura para lidar com aquilo de forma que não prejudique a narrativa dele. E o instrumento é ótimo para essas saídas assim, de última hora. Às vezes o menino tá chorando, tá dando uma birra, ou tá, sei lá, fazendo uma coisa que não pode. Você pega o pandeiro, faz ali um versinho com aquela situação, e a criança ou a mãe da criança já se toca, já pega, ou então a criança já muda ali o que ela tá fazendo e já entra na história de uma forma mais participativa, de uma forma que vai contribuir para o andamento da história. Então, instrumento é muito bom. Você pode também inserir uma música na hora que você está preparando a sua contação de história, a história que você escolheu.
Você fala, ah, eu acho que ela ia ficar muito boa se eu inserisse essa musiquinha. Né? E aí você insere a música. Lembrando que Disney, né, é muito sucesso, porque coloca músicas em todas as histórias, ou seja, a música traz muito encantamento para a contação de histórias. Então crie o seu instrumento, ou adquira um instrumento tradicional. Esse aqui veio lá da ilha, eu adquiri lá na ilha do Bananal, é um instrumento da comunidade tradicional Craô, da comunidade indígena, da etnia Craô. Então você pode pegar, fazer o seu instrumento mesmo de garrafa PET, colorir, botar fita e pererê, ou pegar seu violão e botar muita fita nele, ou sua sanfona, se você toca uma sanfona, enche ele de fita, ou que você tocar, tá? Ou então faça um instrumento, estude um instrumento. Tem instrumentos que são mais simples, você estuda em pouco tempo, faz curso rápido, aprende 2, 3 músicas. Aprende 3 músicas lindamente, insere essas 3 músicas no seu repertório de contação de histórias. Tem uma contadora de histórias de São Paulo, a Adriana Napoli, que ela aprendeu rabeca e ela leva a rabeca hoje para a contação de histórias dela. E é encantador, porque é um instrumento erudito, né? A criança não conhece. Então ela abre a contação de histórias ali com o solo de rabeca, conta a história. E no momento da contação ela dá um jeito de inserir uma musiquinha infantil mesmo. Uma musiquinha do nosso cancioneiro popular qualquer, que ela acha que dialoga com aquela história que ela está contando. Então ela toca aquilo ali na rabeca. A minha sugestão, se você gosta de música clássica, encante o seu público com o som do violino. O violino não é difícil de aprender. Ao contrário do que muita gente pensa, o violino é um instrumento fácil. Você não vai ter dificuldade de aprender 2, 3 músicas se você se dedicar. Então, dedique-se, pegue ali 2, 3 meses de estudo e aprenda 3 canções no violino. A sua contação de histórias vai ficar encantadora. Eu estou sugerindo violino, mas aprenda qualquer instrumento, tá? Domine um instrumento e leve isso para a sua contação de histórias. Vai ser muito bom. Se você não quiser nenhum deles, não te fala, não tem uma habilidade, faça um pau de chuva para você. Não, pau de chuva. Esse aqui eu comprei pronto, mas você pode fazer um. Né? Você pega, isso aqui foi feito de taboca, eu comprei em Belém, tá escrito aqui Belém, ó. Comprei no Vero Peso, no Pará. Isso me dá. Mas você pode pegar um pedaço de cano grande, dessa espessura aqui, aí você faz maior, fica bem bonito. Compra aqueles 2 tapes, né, para colocar nas pontas. E dentro você vai colocar semente, que pode ser ou de milho, ou de feijão, ou de arroz, ou pedrinhas. Você vai colocar e vai experimentar o som que o seu pau de chuva vai produzir. Certo? E aí você vai ajustar a quantidade de semente e vai ajustar a semente de acordo com o som que você deseja. Certo? Então aí você depois pega aquela fita adesiva colorida e vai enrolando, né? Tem várias cores. Ou então tinta guache mesmo, faz uns desenhos. Depois você pega fita de cetim e de pendura dos 2 lados, que você vai poder usar o seu pau de chuva como instrumento musical, ou vai poder usar como instrumento de contador de história, como objeto. Você vai falar do tempo, e o tempo passou. Ou você vai falar do barulho de cachoeira. Né? Você vai fazer um pau maior, um pau de chuva bem grande. Vai botar mais semente. Esse pau de chuva, que além de ser pequeno, ele tá velho, ele é bem antigo. Então as sementes murcharam e quase não produz mais som. Quando ele era novo, o som dele era maravilhoso, tá? Então faça com uma semente maior ou com pedrinha para não correr esse risco, né? Ou semente que você sabe que não vai murchar, tá?
Tá aí o pau de chuva, que é uma sugestão muito boa, em que você pode abusar. Você pode também fazer uma boneca contadora de histórias. As bonecas contadoras de histórias, elas são feitas de material reciclado e elas contam a história de um mundo melhor, onde as pessoas transformam lixo em arte, tá vendo? Pega uma garrafa PET, coloca pedrinha para dar sustentação e depois você vai pegar mangueirinha para fazer os braços, vai pegar tudo com fita adesiva, vai pegar papel já utilizado e vai amassar, fazer bolinha e vai fazer a cabeça e vai unir aqui, ó, no gargalo da garrafa com fita adesiva. Depois você vai pegar lã ou barbante, vai fazer o cabelo e vai colorir, vai colocar boquinha, olhinho, vai pegar uma roupa que você, né, já não usa mais e vai fazer o vestido de acordo com a sua criatividade, vai botar um lenço ou não, de acordo com a sua criatividade. E aí você pode utilizar a boneca contadora de histórias para contar histórias com você. Todas essas bonecas contadoras de histórias aqui, elas foram feitas por mim, a partir de material reciclado. Eu comecei a fazer as bonecas contadoras em 2014, dentro de um projeto de incentivo à leitura que eu tenho, que se chama Caravana de Lendas do Tocantins. As bonecas contadoras são filhas da Caravana de Lendas, elas surgiram como cenário do projeto e também para me ajudar nas contações de histórias, né? Elas aí contando histórias de um mundo melhor, ensinando as crianças a reciclarem. Então é uma forma lúdica maravilhosa de trabalhar a conscientização ambiental. E hoje já são muitas bonecas espalhadas por onde a gente tem andado, já passamos por mais de 40 municípios aqui no Tocantins, por 10 estados, alguns países. Então as bonecas contadoras é minha, assim, a ideia inventadinha, adaptada ali, é filha da Caravana de Lendas e inspira pessoas diferentes, hoje em diferentes lugares, tanto a contar história como a contribuir com a preservação ambiental. Então, você pode inventar um objeto, pode produzir alguma coisa, como tantos outros contadores de histórias têm feito por esse mundo aí, por esse Brasilzão maravilhoso, né? Nós temos contadores de histórias. A Camila Genaro, ela conta com uma luva que ela fez simulando o rio, cheio de fitas, né? Que simula ali as fitas com azul, de cor azul variada, que simula as ondas do mar. Então ela faz um barco e ela coloca aqui, ela conta no mar, no mar, no mar. E fica linda a contação de histórias dela. A Juliana Anselmo já utiliza a culinária para contar, ela conta histórias vestida de cuca, né, com um avental e aquele chapéu de mestre cuca. Cada pessoa conta de um jeito, tá? Tem gente que conta assim, você fala, meu Deus, né? Como que ele leva aí? Tem gente que conta com barbante. Eu já vi uma contadora de histórias uma vez, no encontro internacional, usa o barbante e vai contando história e vai enrolando todo mundo. E é uma coisa maravilhosa, né? Tem outros que contam com a galinha. Eu já vi uma contadora de histórias que levou uma caixa com a galinha dentro, uma sala de aula. E foi maravilhoso para estudar animais. E essa galinha acabou indo para as outras salas, porque rendeu muito. Foi uma dinâmica que deu muito certo. Então, é claro que você vai ter toda uma preocupação em passar conscientização animal, de proteção animal também para essa criança, né? Para ela não achar que a galinha está ali só como objeto. Então, é uma aula que engloba muito mais coisas, além da história que você está querendo contar. Tem a questão animal, que a gente tem que prestar atenção. E você vai produzir, então, o seu objeto de acordo com a sua criatividade, a sua demanda, né? A sua inspiração, e abusar disso aí.
Você pode contar com um livro. Contador de histórias pode contar com um livro, sim, claro. Só que não é uma contação, você não vai simplesmente fazer a leitura do livro. Para contar a história com o livro, você tem que tentar trazer para essa história os elementos que essa história teria se ela fosse na tradição oral. Porque existem teóricos que condenam o registro de narrativas da tradição oral. Eles falam que é um crime você pegar uma história lá da tradição oral e passar ela para o livro, porque você não consegue colocar nesse livro os elementos que existem no momento da contação de história da tradição oral, né? Que é o clima, né? O trejeito do contador, a voz, a encenação, a entonação, o olhar, a pausa. Então, tem outros contadores de histórias que falam que não, peraí, outros teóricos, né? Você não, porque se a gente não pega essas histórias tradicionais e coloca em livro, o contador dela vai morrer e ela vai cair no esquecimento, porque não registrou, né? Então, existem correntes variadas que defendem, umas defendem que não pode registrar, trazer para livro as narrativas da tradição oral, e outros defendem que pode sim, que deve, que é necessário para que essas narrativas não se percam, não caiam no esquecimento. Afinal, quando um griot, um narrador desse, da tradição oral, morre e não repassou essa história, é como se estivesse incendiando toda uma biblioteca, ele está levando consigo todas as suas narrativas. Então, por isso é necessário que se registre sim. Então, cabe ao mediador de leitura, a pessoa que vai contar essa história com o livro, a pessoa que vai narrar essa história através do livro, cabe a essa pessoa colocar esses elementos que foram perdidos nessa transcrição, certo? Porque a história transcrita da tradição oral para o livro, ela perdeu tudo isso que eu enumerei aqui. Então, você, contador de histórias que está lendo o livro, tem a obrigação de inserir esses elementos que se perderam na transcrição da história. Né? Ou seja, você tem que dar vida para essa história que está morta no livro. Senão a criança vai achar a história chata. Tá? O seu ouvinte vai achar a história chata. Então, a principal preocupação do contador de histórias que está lendo um livro, do professor, do mediador de leitura, a principal preocupação que ele tem que ler, ou que ele tem que ter, é não ler o livro assim, como ele leria se fosse só para ele. Não, ele não pode ler o livro assim. Se ele está lendo com a criança, ele tem que ler o livro assim. Ele tem que se rebolar para entender o texto, para ler, para dar certo aqui a leitura. Mas o livro tem que ser virado para a criança. Por isso que o professor tem que pegar esse livro e ler essa história algumas vezes. Para ele saber das pausas, dos suspiros, dos trejeitos, certo? Ele tem que conhecer a história antes de contar. Ainda que ele vai ler. Ainda que ele seja bom de leitura, ele precisa ler isso várias vezes para ele se apropriar da história. Certo? Então, ele vai virar essa história para a criança e vai lendo, e sempre que possível ele vai aproximar o livro para que a criança veja as ilustrações, porque o livro infantil é o casamento do texto com as ilustrações. Certo? A narrativa infantil que você repassa através do livro da literatura infantil, ela possui duas linguagens. A linguagem textual e a linguagem ilustrativa, certo? A linguagem imagética, certo? Então, muitas vezes, o texto não fala tanto, principalmente se for na linguagem poética, né? Porque na linguagem poética você não pode colocar tudo que você quer. Então, cabe ao ilustrador, cabe à linguagem ilustrativa completar a narrativa, tá? Por isso que é importante que você leia o livro com esse livro virado para o seu aluno.
Então vamos ver como é que faria a leitura de um livro. Qual é a minha sugestão para você, professor, que quer fazer uma contação de histórias a partir de um livro? Ótima ideia, vamos fazer. Então vamos fazer de uma forma bonita e de uma forma literária, né? Você tem que apresentar esse livro para o seu aluno com todos os elementos da capa, porque você está fazendo uma educação literária, o letramento literário. Então você vai falar o título do livro, vai falar o nome do autor, o nome do ilustrador e o nome da editora. Ainda que o seu aluno seja pequeno, você tem que falar tudo isso, porque você está educando essa criança para ser um leitor. Então, educação literária começa da capa do livro, tá? Então, vamos lá. Tatu Balão, da Sônia Barros, com ilustrações da Simone Martim, da editora Aletria. Ah, que livro lindo! É bom você pegar o livro e abraçar o livro, tá? Cheirar o livro. É bom você fazer isso, que o seu aluno vai entendendo que livro é uma coisa agradável, uma coisa que traz felicidade, que traz prazer. Então, você já pega o hábito de abraçar livros na frente desse aluno, né? De, que livro lindo, encostar a cabeça, que cheiro bom, entendeu? Tudo isso faz parte do processo do letramento literário. Se você teve um professor encantador, um professor leitor, você é um adulto leitor hoje. Se o professor não leu, não levou o livro para a sala de aula como algo prazeroso, você não conseguiu ser um leitor, né? Você não foi letrado literariamente de forma correta, que é aproximar a criança do livro de maneira prazerosa. Então, se você teve esse professor apaixonado por livro, com certeza você é apaixonado por livro. Porque o professor, né, reflete aquilo que o aluno, né? Então, aliás, o aluno vai se espelhar no professor. Então, vamos lá para o Tatu Balão. Hoje vamos ver um livro lindo. Olha que livro lindo que nós vamos ler hoje. Tatu Balão. Foi escrito pela Sônia Barros e ilustrado pela Simone Matias. E é da editora Aletria. Então vamos lá para esse livro maravilhoso. Para Giovana. Que Giovana de sorte. Dedicar o livro para ela. Conheci um tatu-bola que não era feliz, não. Tinha um sonho na cachola, não ser bola, ser balão. Todos os dias fazia a caminhada comprida. Do pé de um morro partia e seguia na subida. Lá em cima, sentia o vento batendo forte no rosto. Seu sonho, no pensamento, lhe causava um alvoroço. Ora calor, ora frio e também dor de barriga, um comprido arrepio e alegria em seguida. Tatu-bola suspirava olhando a imensidão. Corajoso se jogava para ser tatu-balão. Mas em vez dele voar como havia planejado, começava a despencar, rolando desenfreado. Sentia, enquanto rolava, disparar seu coração. O tombo só terminava cara a cara com o chão. Depois de tanto tentar subir e voar em vão, Tatu-bola encontrou o menino
Damião. Como era dia de vento, Damião mostrou ao Tatu o seu melhor passatempo, empinar pipa no azul. Tatu, que estava tão triste, acabou até sorrindo. Sem perceber, distraiu-se com aquele quadro lindo. De repente, vendo a pipa ser levada pelo vento, descobriu feliz da vida que era um mágico momento. O esperto Tatu Bola não perdeu seu tempo, não. Se agarrou na rabiola e voou feito um balão. Foi forte a felicidade no coração do Tatu, que voava de verdade, enfim cruzando o azul. Esse foi só o primeiro, ora no alto, ora no chão, de muitos outros passeios do Tatu com o Damião. Então é isso. Ainda tem mais, pois muito mais importante do que o voo de verdade é que dali em diante começou uma linda amizade. Então olha aqui que livro lindo que você pode ler, esse livro da Itaú Cultural, que você recebe em casa gratuitamente, leia para uma criança, faça o seu cadastro no Itaú Cultural e leia para uma criança também, tá? A gente poderia continuar aqui falando mais coisas, sugerindo mais possibilidades de técnicas. Mas a nossa live já extrapolou o tempo, tá ficando muito comprida, ninguém vai querer assistir se continuar, ninguém vai querer acompanhar, né? Então, aliás, não é live, né? É um vídeo de uma oficina que vai ser colocado no site da Ecoterra, do projeto Festival de Cultura Popular de Tocantins. Se a gente continuar falando, vai ficar muito grande, vai ficar enfadonho. Então, eu fico por aqui, um grande beijo para vocês. Leiam, plantem, adotem um gatinho, façam bonecas, reciclem, contribuam com um amanhã melhor, contem muitas histórias, leia todos os livros que você encontrar pelo caminho e seja feliz. Tchau!